Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebemos todos vocês aqui em nosso canal para poder te ajudar com aulas de língua portuguesa. Nossos vídeos estão disponíveis para você aprender, relembrar, estudar e tirar bastante proveito da nossa querida língua portuguesa. Nesta série de aulas que gravamos para vocês em sequência, vocês receberão informações, exercícios sobre classes de palavras. Estudaremos nesse grupo de aulas os artigos, os substantivos, os adjetivos e os numerais, não necessariamente nesta ordem, mas siga as aulas e faça todos os exercícios. São aulas sequenciais, serão todas disponibilizadas aqui no canal e espero que elas possam te ajudar. Não se esqueça de participar conosco, pessoal. Deixe o like no vídeo, agradeço demais por essa sua ajudinha. E também inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, porque lançamos nossas aulas e você vai ficar sabendo tudo sobre português aqui no canal Português à Mesa. Um grande abraço a todos e vamos para as nossas aulas. Espero que vocês tirem bastante proveito. Até mais! E vamos continuar com as nossas aulas sobre classes de palavras, generalidades sobre classes de palavras. E no encontro de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios para aprendermos um pouquinho mais sobre o adjetivo, o artigo, o substantivo. Vamos ver aqui comigo um exercício para você treinar. Perceba o texto que está sendo apresentado para você na tela agora neste momento. O que eu gostaria que você fizesse é o seguinte: preste bastante atenção no final do texto em que ele diz o seguinte: na hora em que o Brasil pagar pelo menos parte de sua dívida social, então será um grande parceiro, e não apenas um parceiro grande. Nós temos a opinião de um jornalista aqui da Folha de São Paulo, e ele sustenta a ideia de que o Brasil tem uma grande importância no universo das nações, e ele começa a argumentar a favor disso tudo. Se você precisar parar o vídeo para ler o texto na íntegra, faça isso. O que nos interessa é esse jogo de palavras que este jornalista pronunciou no final da sua fala. O Brasil será um grande parceiro e não apenas um parceiro grande. O que eu gostaria que você fizesse agora é o seguinte: sabendo disso, analise aqui comigo as 3 opções que estão na tela para podermos simplesmente checar linguisticamente este jogo de palavras, que ele diz o seguinte, que 1. Na expressão grande parceiro, o adjetivo indica uma qualidade do substantivo e traduz uma avaliação positiva do articulista sobre o mesmo substantivo. Você acha que isso está certo? Número 2. Ao dizer parceiro grande, o articulista pretende indicar uma qualidade do substantivo menos dependente de sua avaliação e mais dependente da realidade, quando ele diz um parceiro grande. E na terceira e última opção, você pense o seguinte: a mudança de posição do adjetivo, para ser coerente com o contexto, deveria ser invertida. Na hora em que o Brasil pagar pelo menos parte de sua dívida social, então será um parceiro grande e não apenas um grande parceiro. O que eu te peço é o seguinte: analise com calma as 3 opções que você recebeu. E na sequência, vamos conferir as respostas, porque quais estão certas? Vamos conferir?
A resposta seria somente as duas primeiras. Não podemos afirmar que a terceira opção, aquilo é coerente, não bate com a proposta dada pelo jornalista. Creio que você também tem acertado. E, por favor, já deixe aí o like no vídeo. Eu preciso muito da sua opinião. Escreva comentários para nós aí também nos comentários. Deixe a sua opinião. Isso é muito importante. E vamos ver comigo mais um exercício para continuarmos com a nossa aula. Agora, um teste da Fundação Álvares Penteado, trazendo para você uma estrofe do famoso poema de Manuel Bandeira chamado Vou-me embora pra Pasárgada. Aqui eu gostaria que você prestasse atenção. Vamos ler comigo? Vou-me embora pra Pasárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. Ok, depois de termos lido isso, gostaria que você se atentasse à seguinte questão. Rainha e falsa demente, nesse trechinho, nesse versinho, já que o adjetivo falsa está anteposto ao substantivo, nós já estudamos isso nas aulas anteriores, existe a anteposição do modificador do adjetivo ante o substantivo. O que é que você entendeu com rainha na questão e falsa demente? Vamos traduzir? Escolha uma opção, leia as questões que estão para você aí na tela e, na sequência, vamos corrigir. E a resposta é muito simples. É a letra E, exatamente. Alguém que não é demente finge ser demente, porque ela é falsa demente. É isso que está aqui no original do poema. Continuando com as nossas questões para você treinar um pouquinho mais agora. Preste atenção. Agora responda a estas perguntas. Se em vez de rainha e falsa demente, o poeta tivesse escrito rainha falsa e demente, seria correto você dizer que nessa versão, falsa e demente podem ser interpretadas como palavras pertencentes à mesma classe morfológica. Lembra-se das 10 classes de palavras que nós já estudamos aqui? E também na letra B, falsa continua com o mesmo sentido? Será que mudou ou é o mesmo sentido? E dê uma justificada em sua resposta. Agora é o momento de você estudar com calma. Escreva suas respostas em seu caderno e confira comigo no vídeo. Vamos fazer isso agora. Nas primeiras partes, temos o seguinte. Nessa nova versão, falsa e demente podem ser interpretadas como palavras pertencentes à mesma classe morfológica. Sim, perfeitamente. Ambas podem ser interpretadas como adjetivos, que são os qualificadores do substantivo rainha. Isso ficou claro, não ficou? Só que aí nós te perguntamos se foi o mesmo sentido, e você vai dizer que não, já que deixa de ser anteposto ao substantivo. Referindo-se a pessoas, o adjetivo falso muda de sentido conforme a posição. Anteposto ao substantivo significa aquele que não corresponde ao que pretende ser, ao que parece ou finge ser. Posposto significa aquele que comete falsidades, mentiroso, enganador. Rainha falsa é uma rainha de verdade que comete falsidades. Falsa rainha é uma rainha de mentira, que não é o que diz ser. Ficou fácil para você, não foi? Está aprendendo bem? Deixa aí o comentário, diga para mim se está tendo dificuldades. Como é que você vai indo com os seus exercícios aqui nas aulas? Vamos continuar um pouco? Isso mesmo. Agora mudando um pouquinho de tópico. Nós temos a Marta. É uma jogadora estrela ou uma estrela jogadora? O que nós precisamos perceber é que essas trocas, elas também alteram o sentido, você percebeu? E a mudança gramatical
também gera a mudança de sentido. A foto apresenta a jogadora 2 vezes, ok? Classifique-a nos 2 casos e explique seu uso. Por exemplo, jogador estrela, estrela jogadora, ok? Nas legendas apresentadas, como você classifica isso tudo? Por favor, agora é sua vez. Vamos trabalhar? Pegue o seu lápis, faça suas anotações para este vídeo e, na sequência, vamos corrigir. Façamos isso agora. Veja as respostas. Jogadora estrela, você deve ter escrito aí. Trata-se de uma atleta, uma esportista, que está revelando a qualidade de atriz ao ser convidada para posar para revistas e ser cortejadas por fãs. Mas estrela jogadora trata-se de uma pessoa famosa, uma estrela, que é também uma esportista, uma atleta. Você acertou. Fico muito feliz por isso. E também deixe o like no vídeo se você está gostando das nossas aulas, hein, pessoal? Para fazer um pouco mais de exercício, preciso da sua atenção mais um pouquinho. Vamos, que nós já estamos quase chegando ao final do nosso encontro de hoje. Aqui, mais um pouco de gramática interpretativa. Perceba a foto que você recebeu de um filme um pouco antigo, e esse filme relata as aventuras de um homem branco que viveu em uma tribo de índios, tornando-se um deles. E o nome do filme é O Pequeno Grande Homem. Agora é sua vez de trabalhar. Eu vou deixar para você 2 perguntas e gostaria muito que você me desse as respostas. A letra A diz o seguinte: levando em conta a ordenação das palavras do título, é possível inferir, tirar uma conclusão. Inferência é você chegar a uma conclusão. É possível inferir a resposta do protagonista do filme. O que você acha, hein? O pequeno grande homem. Que tipo de pessoa é essa? Agora, letra B. Justifique sua resposta baseando-se no efeito semântico criado pela ordenação dos adjetivos no nome do filme, porque nós temos o adjetivo pequeno, grande. Então, seria o pequeno grande homem. Por favor, agora é seu momento. Use o tempo de que precisar e volte comigo aqui para conferir suas respostas. Vamos fazer isso agora? Vamos sim, juntos. Veja comigo as respostas. Na letra A, podemos dizer o seguinte: é possível concluir que ele é um homem baixo, de baixa estatura física e de comportamento elogiável, e também atitudes elogiáveis. Por isso é que ele disse inferir. Nós teríamos que tirar uma conclusão, não foi? Na letra B, podemos dizer o seguinte: o adjetivo grande, anteposto a homem, significa nobre, respeitável, valoroso. Como grande exprime uma característica moral do protagonista, ao adjetivo pequeno cabe o papel de exprimir sua característica física, de onde se conclui que ele era de baixa estatura, mas com uma alma generosa. Eram essas respostas de que você precisava me dar. Agora eu vou te fazer mais um exercício para fecharmos a nossa aula de hoje. Na tela você recebe o soneto 88 de Camões. Lembra-se, soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Não é difícil lembrar-se disso. O que nos interessa é o seguinte: a história proposta com alguns quesitos para você estudar comigo. A prova perguntou o seguinte: em certos contextos, a anteposição do adjetivo ao substantivo costuma revelar traços de afetividade do emissor em relação aos objetos e seres referidos. Nós já tínhamos falado sobre isso na aula anterior, em que antepomos o adjetivo com referência ao substantivo para passarmos uma proposta, uma proposta um pouco mais afetiva, uma proposta um pouco mais subjetiva, dando a ideia de que estamos interferindo
ali, não é? Na nossa fala. Ou o autor, quando faz isso, também quer te passar uma proposta. Por isso que ele antecipa o adjetivo com referência ao substantivo. Aqui também na prova, damos como exemplo o título de um famoso romance de Lima Barreto. Olha o nome deste livro. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Você perceba que existe a anteposição do adjetivo triste com referência ao substantivo fim. Isso mesmo, ele fez este modelo de base para você poder pensar. O que ele quis dizer, então? Que Policarpo Quaresma sofreu, porque o fim dele foi triste, mas a palavra triste aparece antecipadamente. E isso é a ideia de subjetividade da anteposição do adjetivo. Agora é o seguinte, você leia, por gentileza, o soneto 88, que é lindíssimo, é de Camões, e fala sobre a história do Jacó, de Raquel e de Labão. E você terá que me fazer um trabalho. O trabalho será o seguinte, com base no que você escutou aqui, você percebeu que nós falamos sobre a anteposição do adjetivo? Eu gostaria que você fosse ao texto e localizasse no poema de Camões um procedimento que se relacione ao fato aqui mencionado, ao fato estilístico mencionado. Gostaria que você achasse um exemplo de anteposição deste adjetivo com referência ao substantivo aí no soneto. E depois, gostaria que você me explicasse, interpretasse esse efeito semântico dado pela anteposição do adjetivo no exemplo que você localizou no item A. Não é tão difícil, porque aqui em cima, se você percebeu, nós já te demos uma dica e já estamos te falando o porquê desse fato. Mas a questão é para frisar e fazer com que você aprenda realmente como funciona esse mecanismo linguístico. É muito comum nas histórias, na literatura em geral, principalmente também na jornalística, essas anteposições, porque mostram a característica do tipo de argumentação que esse adjetivo vai te propor. Veja que interessante na tela a leitura do poema para você. Faça isso e vamos voltar aqui comigo para que nós possamos realmente corrigir este último exercício do dia. Por favor, leia com calma e volte comigo aqui. Tudo bem? Depois de ter lido, vamos comentar as respostas. É o seguinte, na tela nós temos a história de Jacó, que trabalhou 7 anos, ok? Para Labão, que era o pai de Raquel, e ele gostaria de se casar com Raquel. Quem? O Jacó. Mas aí acontece aquele problema. O pai, usando de cautela, não deixou com que Jacó se casasse com Raquel e ofereceu a filha Lia para ele. Jacó não aceitou. Acontece o primeiro fato. Aqui, nesse versinho do primeiro terceto, ele diz: vendo o triste pastor, apareceu a proposta. A prova tinha te pedido para que você, não é, buscasse um exemplo como aquele do triste fim do Policarpo Quaresma. Aqui você percebe o seguinte, o Jacó já tinha trabalhado 7 anos para Labão e gostaria de se casar. E foi lá tentar negociar o casamento com o pai, não é, de Raquel. Tudo bem que seria o Labão. O Labão falou, não vou deixar, você pode se casar com minha outra filha Lia, mas com a Raquel não. Aí você percebe a tristeza desse pastor, que teria que trabalhar mais tempo, porque a história diz isso, ele teria que trabalhar mais 7 anos para poder se casar. Quem não achou aqui no primeiro verso do primeiro terceto, vai achar no terceiro verso do segundo terceto, no final da história. Veja que interessante Camões dizendo, começa de servir outros 7 anos. Veja que ele teria que trabalhar 14 para casar-se com Raquel. Aí ele diz, mais serviria se não fora pera tão longo amor.
tão curta a vida. Aqui ele usa longo antecipado ao substantivo amor. Você poderia ter escolhido o triste pastor, que na questão aparece, e o longo amor. Agora, por que esse efeito? É isso que aqui teria que você explicar. Na questão triste pastor, essa anteposição, além de mostrar o estado de ânimo desse pastor, ânimo aqui seria o estado de espírito, é de dar pena, porque a pessoa já tinha trabalhado 7 anos e o pai disse não para ele. Acrescenta uma conotação de piedade, impressão que o poeta pretende transmitir sobre a personagem masculina. É isso que você precisa perceber na hora da leitura. Nós ficamos com pena do rapaz, por isso que existe essa anteposição. Agora, na questão do longo amor, é óbvio que o longo teria que aparecer, porque se você somar os 7 anos trabalhados com mais 7 para trabalhar, seriam 14. E é isso, a impressão de que este amor é intenso e profundo, porque para se conseguir a mão da menina, 14 anos. É um tempo um pouco longo, não é? E é por isso que houve estas duas anteposições na hora do poema. E eu espero que você tenha entendido e comece a perceber que esses efeitos aparecem demais, principalmente na hora das histórias, nas falas dos jornalistas em geral, para chamar a atenção e nos mostrar um efeito. E esse efeito seria aquela ideia argumentativa que nós estamos querendo transparecer. Tudo bem? Ficou claro? Espero que você tenha gostado e nós nos encontraremos em uma outra aula para resolvermos mais exercícios e te passar mais informações. Aquele grande abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção e vamos continuar estudando português sempre. Até mais, pessoal!